Pronto, vejam se vocês vão ver bem minha tela. Tá aparecendo legal para vocês aí? Para mim aqui tá aparecendo bem. Tá sim, tá direitinho. Beleza, tá conseguindo enxergar também mesmo? Quem tá no celular, Juju? Pra mim tá, Sim, tá Isaac, ótimo. tranquilo. Vambora. Então vamos para essa semiologia, que para mim é uma das semiologias mais bonitas que a gente tem. A estrutura anatômica do coração, estão familiarizadas com isso aqui, porque hoje foi mais uma necessidade intensa de saber o que significa cada ramo, onde a gente está escutando cada coisa, e principalmente hoje eu fui me perguntado para fazer o posicionamento do ictus cordis do paciente. Vocês sabem o que é isso? Vocês lembram disso ou não? Aula interativa, hein, gente? Vou precisar de vocês hoje o tempo todo. Vou puxar o tempo inteiro. Então, eu sabia, mas eu esqueci. Sabia, esqueceu? O ictus cordis, olha lá minha setinha aqui, ó. É o bater do coração, é a base, quer dizer, o ápice do ventrículo esquerdo contra o gradil costal das costelas, né, do paciente. Então a gente consegue palpar, não só palpar, sentir ao toque, como também visualizar aquele ictus batendo ali. Então a gente consegue enxergar se aquele coração está dilatado, se ele tem uma hipertrofia mais excêntrica, mais para o lado, se ele está mais concêntrico, mais para a parte interiorizada. Lembra que na anatomia do tórax a gente viu duas patologias que estavam relacionadas ao posicionamento, ao aumento do coração, que era aqueles ossos aqui distorcido tanto para dentro quanto para fora. A gente vai rever isso aqui hoje e está relacionado ao coração. E uma das orientações que a gente tem é ver onde ele está pulsando. Hoje, o meu paciente tinha um coração dilatado, era um paciente com insuficiência cardíaca. Então, ao invés de eu sentir o ictus corde dele abaixo da linha do mamilo, ele em posição lateral, decúbito lateral esquerdo, mão para trás, eu vou conseguir ver e palpar o ictus cordis abaixo do mamilo no paciente normal. Nesse meu paciente, eu conseguia palpar o ictus cordis dele, ó, aqui nessa região. Por que, Isaac? O coração estava crescido. Quando ele cresce, ele invade um pouquinho o outro hemicorpo, fazendo com que esse ápice do pulmão, do coração, venha um pouquinho mais para o centro. Então eu tocava aqui nele e eu sentia o ictus cordis aqui, por conta desse coração crescido. Então é importante a gente saber localizar o ictus cordis, o movimento ou a pulsação, o batimento do coração sobre o gradil costal no paciente em decúbito lateral esquerdo, deitado do lado esquerdo, você vai palpar abaixo da linha do mamilo, você vai conseguir sentir o ápice do coração, que é o ventrículo esquerdo. Entendido agora, pessoal? Então, o ictus cordis, ele fica abaixo do mamilo, na linha do mamilo, no ápice esquerdo. Olha ele aqui, ó. Olha nessa imagem como tá, Mai. Ó, aqui a gente tá o mamilo, certo? Olha lá. Eu passei essa Certo. setinha aqui ao redor do mamilo. Aqui eu tenho, ó, logo na mesma linha do mamilo, eu tenho o finalzinho do coração, ou o começo do coração, né? Já que a gente chama ele de ápice. Aqui é o ápice, que está localizado, o ventrículo esquerdo, olha lá, o VE. O VE está localizado justamente no ápice. A pontinha do ventrículo esquerdo se localiza-se no ápice do coração. Então, quando a gente deita o paciente em decúbito lateral esquerdo, sobre a maca, esse coração vai fazer o quê? Ele vai descer um pouquinho mais, não vai? Eu não estou fazendo a gravidade porque ele está deitado em decúbito lateral esquerdo, nessa posição aqui, ele vai descer um pouco. Quando ele desce um pouco, esse ápice do coração vem um pouquinho aqui para baixo, nesse espaço aqui, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Quinto espaço intercostal. Abaixo da linha mamilar, um pouquinho para fora, você vai ver a parede, a pele fazer assim, ó, mexer um pouquinho. E se você puser a mão, você vai sentir o ápice do coração batendo na sua mão, abaixo da linha do mamilo. Aquele é o ventrículo esquerdo, dando murro, mostrando para você que está ali, que está vivo, que está funcionante.
Isso é o chamado ictus cordis, certo? Tem que responder, galera, senão eu não passo. Só tenho vocês duas aqui, eu vou para frente. Deixa aberto já, deixa aberto. Vamos para frente. Linhas que são... Aqui, rapidinho. Sempre vai dar para sentir o ictus córdia ou só quando o paciente está debilitado? Se ele estiver vivo, Ju. Tá, tranquilo. Se ele estiver vivo, vai dar para sentir. É como eu te disse. Saber... Por que é importante saber do posicionamento do ictus cordis? Por que é importante saber da anatomia do coração? Porque é justamente aquilo que eu te falei. Se eu palpar aqui e não estiver sentindo, mas eu sei que meu paciente está lá, está vivo, conversando comigo e tal, mas ele é um hipertenso, é diabético, ou doença arterial coronariana, um coronariopata ou um cardiopata, e eu sinto esse ictus cordis fora do lugar, certo? Ao invés de eu sentir aqui, eu sinto ele um pouquinho mais para dentro. Opa, esse cara tem uma cardiomegalia, provavelmente. Ele tem uma cardiomegalia. Ou se ele tiver também com uma questão de dificuldade para respirar, opa, será que ele tem um edema pleural, um derrame pleural, como a gente viu na aula anterior em respiratório, que está afastando esse coração do local dele, porque o líquido está empurrando esse coração para a região diferente? Então é um recurso importante da semiotécnica, porque a gente não tem uma imagem lá no posto de saúde, concorda? Para eu saber, ou fazer um raio-x, ou uma ressonância, ou uma tomo, e eu saber se esse coração tá realmente crescido, se ele está maior, ou se existe líquido naquela região, certo? Então, é um exame semiológico que vai me dar alguma orientação, alguma pista. Beleza? Beleza. Show. Para frente. Regiões do tórax. Por que é importante saber disso aqui? Simplesmente porque nas anamneses de vocês e nas provas futuras, e quando vocês estiverem em cirurgia, e quando vocês estiverem em urgência e emergência, vocês vão precisar saber definir em que região do tórax vocês estão trabalhando ou o achado foi encontrado. Nesse momento, é importante e específico para a gente, por quê? Porque vai nos orientar a determinar os pontos de ausculta, né? Então, eu tenho as linhas mediastinais, esquerda e direita, ou seja, a linha que está literalmente ao centro, é uma linha de mediastino, aqui na linha A, mediastino, essas duas lacunas centrais aqui que eu estou fazendo no zigue-zague, linha mediastinal, direita, linha mediastinal, esquerda. Linha external, direita, linha external, esquerda. Tá dando para acompanhar? Galera. Tranquilo. Tá tranquilo. Linha mediastinal. Eu estou exatamente no meio do mediastino, certo? Eu posso determinar se ela é uma mediastinal mais para a direita ou para a esquerda. Linha external. Eu estou passando paralelo ao osso externo. Paralelo ao meu ossinho externo aqui, exatamente onde está meu dedo indicador e o meu dedo polegar, eu tenho duas linhas externais ou linhas paraexternais, porque são paralelas ao externo, certo? Linhas externais ou linha paraexternais. E essas outras duas, eu tenho uma linha hemiclavicular. Por que hemi? De metade da clavícula. É uma linha da metade. A gente chama de hemicorpo, ou linha média clavicular, ou linha hemiclavicular. Olha para mim aqui as duas. Eu estou aqui com a minha clavícula, que vai aqui da inserção da região aqui da minha gravata, até o meu húmero aqui em cima. Húmero não, na minha glenoide aqui em cima. Então eu tenho aqui, ó, 20 centímetros, né, de clavícula. Então eu tenho a linha hemiclavicular. Eu tenho um ponto médio da clavícula. Isso aqui é extremamente importante. A gente pensa que é bobagem. Extremamente importante. Isso é um marco anatômico muito importante. Então, clavícula inteira, linha do meio, hemiclavicular. Ela passa como, Isaac? Rente ao mamilo. Tanto esquerdo quanto direito. Hemiclavicular, rente ao mamilo. Tá? Na lateral, no C aqui, depois eu vou para as costas. Na imagem C, eu tenho mais 3 linhas
muito importante. A linha do meio, a mais importante, linha média axilar ou axilar média. Linha axilar anterior, super importante também, principalmente em paracenteses, alguns exames um pouquinho mais invasivos, tá? E linha axilar posterior, também importante em drenagem de tórax, também importante em paracenteses. Para a gente, uma orientação anatômica. E na região posterior, mais 3 linhas maravilhosas. Uma linha médio-espinal ou linha espinal e 2 linhas escapulares. Como a gente reconhece a linha escapular? Palpando após a linha mediastinal, ou linha mediastinal não, a linha médio-espinal. A gente está lá, espinha no meio aqui, a gente está com a mão nas costas do paciente, a gente vai ver ó, a escápula de um lado e a escápula do outro. Essa linha é a linha escapular. Tranquilo, galera? Tranquilo. Tá aí, algumas noções anatômicas de cardio. Bom que vocês já vieram um pouquinho mais sabendo disso. Coração separado em 2 partes, direita e esquerda. Cada metade consiste em 2 câmaras, com 2 átrios e 2 ventrículos. A gente tem esquerda e direita, 2 átrios e ventrículos. Isso é sossegado para vocês em relação à anatomia? Essa parte mais básica é tranquila pra mim. O problema é quando vai mais aprofundado. Aí, às vezes, eu me perco. Tá. Ju, tranquilo também? Tá tranquilo, Isaac. Show. Então, átrios recebe tudo que vem do nosso corpo, né? Ou vem da circulação geral para o átrio direito, ou vem da circulação pulmonar para o átrio esquerdo. E assim também é com os ventrículos. Ventrículo direito vai receber o que vem da circulação corpórea e ventrículo esquerdo, aquilo que já vem do pulmão rico em oxigênio e ejetando para o corpo, certo? Para frente. Tá aqui essa imagem linda, maravilhosa, que eu não me canso de aprender, e eu não me canso de me apaixonar, apesar de ser um louco apaixonado pela psiquiatria, mas a cardiologia também me encanta muito. Não a ponto de me tomar da psiquiatria. Alguma dúvida ou algo a ser acrescentado nessa imagem aqui, que a gente possa explorar um pouco mais, alguma questão do fluxo aqui, que vocês tenham alguma dúvida ainda? Eu acho que tá tranquilo essa parte. Tá, então vamos lá. Falamos um pouco, né? Anatomia do coração, com 2 válvulas importantes, a tricúspide do lado direito, a mitral do lado esquerdo, a aorta lado direito também, e a válvula pulmonar no tronco pulmonar esquerdo, beleza? Coisa mais linda. Mais uma vez, ó, a gente consegue ver aqui a sombra do coração. Importante essa imagem aqui, uma imagem bem bonita, bem delimitada. Note que se eu traçar uma linha, acompanha a minha seta, entre esse rebordo costal aqui, da direita do paciente, até o rebordo costal da esquerda do paciente, o meu coração ocupa menos que 1/3, ou igual a 1/3 dessa linha. Se ele ocupar mais do que isso, a gente tem uma cardiomegalia, quando o coração ocupa igual ou maior que metade dessa linha. A gente tem um coração crescido, que a gente chama de cardiomegalia. Mas, para vocês notarem como é importante esse tipo de radiografia para a nossa localização anatômica do coração, e também vocês vão ver que faz todo sentido. Por quê? Porque os pontos de ausculta também se relacionam com essas imagens que a gente está vendo. Tá? Olha, numa visão... Pois, Isaac, rapidinho, supondo que a pessoa tenha um aumento de coração, significa também que ela vai diminuir o seu aporte pulmonar, não é? Olha, o coração é uma bomba extremamente sábia. Sábia porque é controlada não só pelo cérebro, como também é controlada pelo pulmão e também é controlada pelos rins. Então, antes de ter uma
uma insuficiência, você falou insuficiência pulmonar, né? Por exemplo, se o coração da pessoa tá grande, o pulmão não vai mandar o ar direito, né? Não vai ter uma troca adequada, no caso. Sim, a gente tem um problema de perfusão, com certeza. A gente chama isso de índice de fração de ejeção. Eu tenho um coração que está muito grande e está fraco. Ou ele está com os músculos muito fortes e a câmara interna dele, principalmente a câmara do ventrículo esquerdo, está bem reduzida. Então, quando ele se contrai para ejetar o sangue para a circulação, tanto a grande circulação quanto a circulação pulmonar, eu não tenho uma perfusão tão boa. Então, esse paciente vai aparecer no seu consultório com uma grande dispneia, com edemas em membros inferiores e superiores, tá? Durante um bom tempo, o sistema cardiovascular e mais o sistema renal conseguem aumentar a força de contração e a velocidade desse coração. São os hipertensos e taquicárdicos, né? Ele vai tentando controlar para se adequar, para que esse sangue circule de uma maneira satisfatória. Só que tudo que você força demais, o coração é músculo. Um dia ele vai cansar, um dia ele vai ficar tão grande, ou ele vai ficar tão crescido e fraquinho, ou ele vai ficar tão grande e tão forte que ele não tem espaço dentro. Ou ele vai ficar tão crescido e fraquinho que ele tem muito espaço e não tem força para jogar para fora aquele sangue que ele tem. Tá? Então, numa insuficiência cardíaca, numa cardiomegalia, a gente tem esses problemas. Insuficiência cardíaca por baixa fração de ejeção, a gente tem uma congestão pulmonar por estase de sangue, o sangue fica mais parado dentro do pulmão. Por quê? Porque o pulmão não tem pressão para jogar para o coração e o coração não tem pressão para fazer o sangue circular, certo? Então fica retido. Vai dar o quê? Retenção em todos os sentidos. Derrame pleural, retenção em braços e pernas. E o cara vai estar super cansado, ele não consegue levantar dessa cadeira e ir ali na cozinha tomar uma água que ele vai cansar. Tá? A gente chama de dispneia ou desconforto aos pequenos esforços. Certo? Obrigada, Isaac. Falou. Recebeu uma aula do P9, hein? Ó, atenção. Anatomia do coração. Mais uma vez, ele em PA, póstero anterior, né, esse raio-x à esquerda, e em perfil lateral, para a gente ver também a disposição do nosso coração. Tá? Aqui coisas importantes que vocês vão precisar saber para o resto da vida. Cronotropismo. Crono vem de quê? Vem de tempo, vem do deus da cronicidade, vem de relógio, cronos. Então, cronotropismo ou automaticidade é a capacidade de provocar estímulos em sequência, coordenados e com ritmo, sem que eu precise de nenhum outro estímulo externo. Os pacemakers, ou marca-passos, né? Que está lá no nó sinusal e no nó átrio-ventricular. Quando a gente tem um problema de condução por questões elétricas do coração, ganha um chocolate que me disser qual é o dispositivo que a gente instala no peito. Passo. Marca-passo. Por quê? Ganha um chocolate. Sexta-feira eu pago quando tiver... Porque ele faz o papel do nó sinoatrial e do nó ventricular, né? Isso aí. Mandando os impulsos elétricos. De forma arritmada e no tempo certo. Então ele substitui o que no coração? O cronotropismo, ou a automaticidade. O coração é automático de quando começa a bater até o resto da vida. Se ele tem alguma patologia ou tem alguma questão, a gente faz o que com ele? Se a questão for elétrica, faz o quê? Pum, choque. Choque e ele volta. Ou, se for insuficiente demais, marca-passo. Certo? Marca-passo, ele fica dando pequenos choques ou ele faz a corrente? Ele fica dando pequenos choques. Ele deixa o coração trabalhar. Certo? Ele fica marcando o ritmo. Quando ele sente que o coração errou o ritmo elétrico, ele, joga descarga sozinho ali. Certo? Ele pode jogar descarga pro resto do dia, às vezes. Entendi. Ele vê que o coração é insuficiente eletricamente, ele assume a função do nó sinusal, tá? Ou nó sinatrial. Batimotropismo, ou a excitabilidade, é a capacidade de iniciar o potencial de estímulo. E esse estímulo é adequado, ele sai lá do nó sinatrial, vai para o átrio ventricular, passa pelas paredes e sobe pela lateral do coração de uma forma também organizada. Então, se no crono eu tenho tempo e ritmo, o bátimo eu tenho a capacidade de se excitar e de provocar esse estímulo elétrico.
Dromotropismo é a capacidade de conduzir, de transmitir entre todas as células vizinhas o estímulo. Vocês vão estudar mais na frente, não sei se vocês já viram, fibras de Purkinje e os feixes de Higgs. Já viram ou não? Já? As fibras de Higgs e os feixes de Purkinje. Então, elas são responsáveis, são os caminhos que o dromotropismo, ou a condutibilidade, é como se o dromotropismo fosse os canos da casa, tá? Tem uma casa que você liga a torneira, sai água. O que é que faz chegar até lá? Os canos, né? Então, o dromotropismo é a capacidade de distribuição elétrica, nervosa e condutibilidade entre as células. E esse, junto com o cronotropismo, um dos mais importantes, o ionotropismo, ou seja, a força contrátil, a força que o coração tem de responder àquele estímulo elétrico. Note, a gente está falando aqui de questões completamente diferentes. Não é a força que o meu músculo tem de responder ao meu estímulo elétrico. Eu estou falando de um músculo que é capaz de, sozinho, manter um ritmo, uma cadência, uma força, uma condução. Sozinho. Só. Então, ele é especial. Ele tem músculo específico, ele tem receptores específicos que fazem ele bater. O coração é fantástico. Certo? Então, inotropismo, ou a contratilidade, eu tenho a força, a resposta motora, a resposta muscular a esse estímulo elétrico, ou a resposta mecânica. Beleza? Agora, voltando para a sêmio, anamnese, elemento anamnese, importantíssimo saber a idade, sempre, não esqueçam nunca. Nas crianças a gente vai ter, geralmente, as patologias que são congênitas. Congênito é aquilo que nasce com aquele paciente, que pode ser herdado ou que pode ser desenvolvido durante a vida intraútero, certo? Mas hipertensão, doença arterial crônica, que é essa DAC aí, e outras doenças crônicas, como diabetes mellitus, que acometem os pacientes entre os 45 e 50 anos, são importantes e precisam ser diagnosticadas por nós. Então, idade, sempre importante. Qual o maior cuidado, Isaac? Extremos de idade nas crianças e nos adultos. E nos idosos. Nas crianças, a gente vai até notar a presença de terceira bulha, desdobramento de terceira bulha, que é fisiológico e desaparece até o 6º mês, que é o fechamento de um canalzinho que mais na frente eu comento com vocês. E nos adultos, a gente vai ver o desdobramento da 4ª bulha ou da terceira bulha de forma mais intensa. Mas se na criança ela pode ser aceitável até o 6º mês, no adulto a terceira bulha pode me dizer outras patologias. Uma insuficiência aórtica, uma insuficiência mitral, uma estenose de mitral, um turbilhonamento na hora que aquele coração bate e vai ejetar o sangue, ele não tem força, ou ele tem força, mas a válvula não abre o suficiente. Então a gente ouve um turbilhonamento gerando o som de uma terceira bulha, de uma 4ª bulha. Então isso é uma doença mitral, uma doença coronariana, né? Uma doença aórtica. A gente precisa ficar ligado nisso, tranquilo. Extremos de idade, importante saber. Hipertenso, diabético e doença arterial crônica. Beleza, gente? Para frente. Sexo. Mulheres e jovens têm mais disposição a desenvolver doenças cardiológicas. Só que depois dos 45 anos de idade, ambos têm as mesmas disposições, tanto homem quanto mulher, tá? Então fica ligada nisso. Raça. Os negros têm mais chance de desenvolver hipertensão. Negros. Dizem as más línguas que é porque eles durante muitos séculos, durante muitos anos, eles comeram sempre com comidas condimentadas em sal, preservadas em sal. E isso, de alguma forma, modificou a genética deles, que eles são mais predispostos a desenvolver hipertensão. Não há nada muito específico que diga porque os negros têm mais predisposição, mas conversando com os colegas, até médicos também, surgiu-se essa história e eu tenho perpetuado a quem me pergunta isso, tá? Mas tem se falado das pequenas línguas que, pelo tempo que eles passaram comendo sempre comidas preservadas ou condimentadas, sempre com muito sal, tá? Isso acabou modificando um pouquinho a genética deles. A profissão de alto estresse, profissão de alto risco, profissão com uma grande carga, que exige grande carga de atenção do paciente,
também está relacionado a índices aumentados de doenças cardiológicas, certo? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Naturalidade do local de residência, com certeza, a gente vai ver aí locais que tem a doença de Chagas, né? Ou a febre amarela, a doença de Chagas, por aí. Então, a gente precisa saber a origem desse paciente. Tá? O local de residência. Ele pode ter nascido no Rio Grande do Sul, mas foi morar muito cedo lá no Amazonas. Opa, estou morando em Manaus de quanto até quantos anos? Não, de tal ano a tal ano. Agora eu estou morando aqui em Jaboatão. Vamos fazer um exame cardiológico desse paciente. Pode ser que tenha levado uma picadinha de um barbeiro e tenha uma doença de Chagas, já que ele está chegando, se queixando no ambulatório de queixas cardiológicas. Né? Antecedentes pessoais, relação entre infecção, Staphylococcus dá muito. Fala, Juju. Isaac, como é que é a fisiologia de Chagas? Por que ela aumenta o coração? Eu vou te explicar isso aí de uma maneira mais detalhada, pode ser? Pra gente não entrar nesse tema especificamente aqui em sêmio. A gente faz aquele drops, porque é bom te passar como funciona essa patologia. Senão a gente vai assim no rumo dela, ó, sair um pouquinho, tá? Mas uma das coisas que acontece nela, cardiomegalia, tá? Cardiomegalia. Ictus, cardiomegalia, área maior do coração em relação ao diâmetro do diafragma. Fica com isso aí na cabeça. Então, febre reumática, doenças infecciosas de repetição, isso tudo precisa ser investigado. Antecedentes familiares, se no primeiro e segundo grau, não precisa o terceiro, primeiro e segundo grau, a gente tem relação com hipertensão e diabetes, ou infarto, tá? Ou doenças arteriais coronarianas. Hábito de vida, como sempre, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, dieta hiperlipídica, ou seja, rica em gordura, está sempre relacionada às doenças cardiológicas, certo? Então, isso deve ser conversado e perguntado. Quando, Isaquinho? Sempre. A todos os pacientes que chegaram na consulta com vocês, tá? Os primeiros sinais e sintomas falados pelos nossos pacientes são realmente dor torácica. Como está em negrito, como está em maiúsculo aí, não é sinônimo de dor cardíaca. Aqui na região retroesternal, eu posso ter diversos tipos de dores, mas ao paciente referir uma dor retroesternal, me acende um alerta de preocupação. Por quê? Porque eu tenho ali a principal bomba do nosso corpo atrás do nosso externo. Se ele referir a essa dor, vamos investigar. Porém, a gente tem a pleura pulmonar, que eu disse para vocês que existe um espaço virtual. Quando esse espaço se perde, que a pleura visceral fica roçando na pleura parietal, pode dar essa dor também. Esofagite, aquele estômago está queimando, né? O estômago está doendo, me alimentei aqui, foi gorduroso, depois me deu aquela pirose, aquela queimação, aquela vontade de arrotar e aquilo está queimando demais. Essa dor vem onde? Logo abaixo do coração. Geralmente essa dor é aguda, essa dor é empontada, porque queima mesmo. A transição esôfago-gástrica está logo abaixo do nosso coração aqui, ó. Então o paciente vai referir aquela dor ardendo na boca do estômago, como eles falam, subindo um pouquinho. Por que está subindo? Porque o ácido está queimando. Então eles pensam que é uma dor cardíaca. Então a gente precisa questionar direitinho quais são as características dessa dor, se vem depois das refeições, se ela é uma dor mais intensa, ou ela vem de forma mais aguda e depois ela some sem nada. Aquela velha história de fatores de piora e fatores de melhora, para a gente excluir uma dor cardiológica. Geralmente uma dor cardíaca, ela vem de forma súbita, muito intensa, e o paciente vai referir dor para o lado esquerdo, ombro esquerdo, braço esquerdo, região do trapézio e também occipital, certo? Essa é a descrição da dor cardíaca. O paciente vai chegar com a mão assim e irradiando para cá. Opa, atenção, dor cardíaca, certo? Então, as principais causas de dor cardíaca são angina, ela pode ser instável ou instável. É um outro assunto super importante junto com Chagas, viu, Ju? Que é bom saber desde agora. Eu posso passar esse drops para vocês aí também. Então, angina é uma dor insuportável. O paciente vai chegar falando que alguém enfiou uma espada no peito dele que atravessou até as costas.
É uma dor aqui que irradia, uma dor insuportável, tá? Na minha sala eles falaram bastante da angina. Quem? A pessoa e os monitores. Isso. Angina é a maior dor cardíaca já relatada por alguém, certo? É assim, escala 100 de 10. É acima do que se pode imaginar. Infarto agudo do miocárdio e a outra aqui é o que também... Eles citaram também a diferença entre angina em si e o infarto agudo. Eu acho que tá no meu próximo slide. Vamos ver então. Dissecção de aorta também, uma dor absurda, de 5 a 8% só de salvar a vida de quem teve uma aorta dissecada, rompida, né? 5 a 8% só de chance, se ele for atendido de pronto, aquele paciente, e a equipe que receber ele no hospital já souber o que está acontecendo. E uma pericardite, que é a inflamação da pleura cardíaca e também da serosa do coração, tá? Também tem essa dor cardíaca. Essas causas podem ser diferenciadas quando se avalia a qualidade da dor, a duração, a radiação, a intensidade e fatores de melhora e fatores de piora. É aquilo que eu estava falando com vocês um pouquinho antes. Olha lá. Aí isso é que você está falando, né, Ju? Angina, qualidade, pressão e aperto. Né? O infarto tem queimação, aperto, pressão, dor mais intensa que na angina. A dor do infarto ela é mais intensa porque ela irradia mais. Ela irradia tanto para ombro quanto a região das costas, como eu estava falando para vocês. E ela tem uma duração maior. O paciente pode chegar infartado ao pronto-socorro. A dor da angina não. Ela é aguda, rápida, retroesternal. Também tem radiação para o braço esquerdo de pescoço, só que tem um detalhe, ó, mandíbula e epigastrio. Duração 2 a 10 minutos, geralmente é isso mesmo, né? Quando a gente tem uma angina estável, que é desencadeada por um esforço físico, tá? Na instável, mais longa e não melhora com repouso. Na angina estável, a gente melhora com repouso. É uma dor que pode durar um pouquinho mais e geralmente está associado, o paciente diz, ó, eu fui subir um lance de escada lá em casa, ou eu fui virar o garrafão na cozinha e aquilo deu aquela dor fina, descendo aqui para minha mandíbula, para o meu braço. E quando eu sentei, relaxei, eu melhorei. Opa, uma dor aguda, de curta duração, de alta intensidade, uma pressão, uma pontada que passou do repouso. Angina, provavelmente estável. Uma instável, ela dura mais do que 10 minutos. O cara vem com a mesma história, aos pequenos esforços, mas quando ele descansa, aquele incômodo, ele chega dizendo assim mesmo para vocês no posto de saúde. Aquele incômodo assim, apertando. Sabe? Uma pressão. Angina instável. No infarto, lá, queimação, aperto, pressão, e a dor é mais intensa porque ela recruta mais do dimídio, que é a região onde vem a inervação do coração. Pode durar de 30 minutos a horas, tem início súbito, podendo ocorrer em repouso. Note, aqui na angina, eu posso estar aqui, fazer uma atividade física e ter essa dor. No infarto, eu estou de boa na lagoa, tomando minha cerveja e a dor, pum! E fica lá, ó, machucando. Ou mata de vez, ou machuca. Tá? Pode ser desencadeada por estresse e esforço físico. Fatores de alívio não aliviem em repouso. E depois, parcialmente, depois de uso de nitrato, que é uma medicação que a gente faz para pacientes infartados. Pericardite, dor enfacada, retroesternal, duração contínua, podendo durar horas e dias. Por que vai durar horas e dias? Porque é a pleura do coração que está... É o pericárdio que está inflamado, né? Fatores agravantes. Se respira, dói. Se deita, dói. Se come, dói. Se movimenta o tronco, dói. Qual o fator de alívio? Posição gênito-peitoral. Aquela de bumbum para cima e peito na cama. E de bumbum para cima. Por que ela alivia? Porque o coração... Fala, mãe. Ô, Isaac, na angina a dor não seria mais intensa do que no infarto, não? Fiquei confusa nessa parte. Vamos lá. A angina é uma dor de pressão ou de aperto intensa, que pode aliviar ou não com os esforços. Ela é um pouco mais curta que no infarto, tá? Ela vai variar de 2 a 10 minutos ou um pouquinho mais se ela for instável, porque o paciente fica lá
em repouso, mas ela continua doendo. O infarto é uma dor que queima. Pode falar, Juju, também, a hora que você quiser. Não, espera, só para lembrar. No infarto, uma dor que queima, também vem com pressão e aperto, só que ela é repentina. Pum! É como eu te disse, ou ela vai continuar doendo e só vai se resolver lá no posto de saúde, ou ela vai ter aquela dor e o paciente vai morrer. Tá? E o paciente vai morrer. Na angina, não. A gente vai sentir aquela dor mais apertando, mais sofrendo, que pode passar aos repousos ou pode durar um pouco mais se ela tiver uma angina instável. Tá? Fala, Ju. Eu não entendi bem como é que a gente diferencia os dois, sabe? Do infarto da angina. E a questão é que, assim, o infarto irradia para... A angina só irradia para o lado esquerdo, o infarto irradia para todo lugar. Uma coisa assim. Angina e infarto vão irradiar para a mesma região, tá? Vão irradiar para o lado esquerdo do nosso corpo. Só que a diferença é que na angina, o paciente vai chegar um pouco mais estável para conversar com você. Ele vai te dizer de forma mais específica onde está aquela dor. Ele vai conseguir localizar, ele vai conseguir falar que ela irradiou para a mandíbula esquerda, que ela irradiou, está mais localizada no braço, ou está mais relacionada à boca do estômago ou epigastro. No infarto, a gente tem uma distribuição dessa dor um pouco maior. O cara pode chegar referindo uma dor aqui na região até por trás do pescoço. Ele aqui falou de pescoço, região por trás do pescoço, região aqui atrás da escápula, no meio das costas atrás. E essa dor é muito forte e muito intensa. E rápida. Pum! Ela veio do nada. Você estava bem, ela veio do nada. A angina é uma dor que vai chegando de forma gradual. Note, você já tem aquela patologia. Você, como eu disse, levanta para passar um pano na casa. De repente você vê aquele aperto no coração, você para, senta e aquela dor vai passando. Ou você para, senta e aquela dor continua, ela só vai melhorar com um longo repouso. No infarto ela não melhora. Ou você tem aquela dor súbita, forte, que queima, tá? A região de irradiação é a mesma, mas ela é forte, queima, e só vai se resolver se você for atendido no pronto-socorro. Provavelmente. Ou você morreu, tá? Que o infarto é uma falha de enchimento, uma falha de irrigação de determinada região do coração que precisa de intervenção médica. Na angina não, o cara está até medicado, ele sabe que ele precisa cuidar, ele sabe que ele precisa estabilizar o estilo de vida dele, então ele vai sentindo aquela dor, vai adequando, vai fazendo uso melhor da medicação, melhorando também na refeição, perdendo peso, melhorando o estilo de vida e vai se recuperando. No infarto não vai aliviar o repouso, ou ele morre ou ele vai ser atendido. Tá? Fala, Ju. Juliana. Juliana saiu da chamada. Acho que ela caiu. Mas você tá aí ainda, né? Oi, tô sim. Vamos ver se a Ju volta. Mas ficou um pouco mais claro aqui. São dores parecidas, tá? São dores parecidas. Ficou um pouquinho mais claro? Tem alguma dúvida aqui? Ficou assim, já que depois dessa explicação clareou bastante. Obrigada. Beleza, tá. Não fica com dúvida nisso, é chatinho mesmo pra entender no começo. Vai melhorando bastante. Mas agora eu consegui entender. Obrigada. Certo. Se liga no tempo, tá? Se liga no tempo. Aos esforços físicos, aos pequenos esforços, na verdade. Pequenos esforços físicos, eu já tenho uma dor que pode passar o repouso curto, ou ela demora um pouco mais e só vai melhorar com um longo repouso, tá? A outra tem um início súbito, está muito relacionado aos estilos de vida daquele paciente, o cara que está vivendo estressado, ou o cara que fez um esforço físico naquele momento, tá? Naquele momento ele fez um esforço físico tremendo, pum! E de repente, sentiu aquela dor forte, de alta intensidade. Pode durar de 30 minutos a horas.
mas ela não vai melhorar o repouso. Nem o repouso curto, nem o repouso longo. Ele precisa ser medicado, tá? Ou ele vai sentir aquela dor e vai morrer. Ju, Ô, Isaac, normalmente, qual seria, no caso, a medicação que daria para um paciente que está infartando, consegue chegar no hospital e tudo mais? nitroprusiato de sódio. Tá aqui, ó, nitratos. A gente usa nitroprusiato de sódio. Tá? Essa é a medicação que a gente faz. Da angina, se der esse nitroprusiato, ela não vai melhorar. Pode melhorar também, tá? Mas a angina a gente vai controlar mais com antidiabéticos e antihipertensivos. Mudança de estilo de vida e uma terapia que a gente chama de... Ai, Deus do céu. Terapia de... É TRC, eu não vou lembrar o R agora. É terapia de recondicionamento cardíaco, alguma coisa assim, tá? Aquele paciente precisa mudar completamente o estilo de vida dele. E depois só cirúrgico. Um stent, alguma coisa do tipo, tá? Para melhorar dessa angina dele. Beleza? Beleza. Pra frente. Pericardite a gente já falou um pouquinho. E dissecção de aorta é aquela que eu disse, intensidade. Foram até generosos aqui, né? Botaram 10 de 10, para mim é 100 de 10. Porque quando os pacientes falam, eles dizem, meu Deus do céu. É uma loucura. Não tem fator de melhora. É terrível a dor. Realmente excruciante, lacerante. E o paciente vai dizer, uma espada atravessando o meio do meu coração. Tá? Uma coisa que é importante aqui em dissecção de aorta, tá comido aqui embaixo, mas ele diz assimetrias de pulso. A gente vai palpar o pulso do paciente de um lado, ele é diferente do outro. Um lado, geralmente o lado esquerdo, vai estar mais forte que o lado direito. O pulso é assimétrico. Olha aqui, posição gênito-peitoral. Quando a gente falou quem era que melhorava com posição gênito-peitoral, aqui, né? Na pericardite. Por quê? Por conta do acomodamento do coração. Quando a gente faz essa posição aqui, ele pega o peso dele, ao invés de estar para baixo e para trás, ele fica para frente, para o peito, mais do peito e mais voltado para o pescoço, o que alivia muito a dor na posição gênito-peitoral. Aqui é uma dissecção de aorta, uma resso aqui com contraste, uma ressonância com contraste. Olha a dilatação dessa aorta em relação ao calibre normal. Ela não está preservada de jeito nenhum. Olha aqui, ó. Tá vendo essa sombra aqui lateral? À esquerda dessa aorta. Tem uma sombra aqui, ó. A aorta mesmo. Essa mais branquinha, bem acesa, tá? Essa é uma aorta bem acesa aqui. Aqui está o fígado, certo? E aqui, ó, à esquerda da minha seta, a gente tem uma sombra paralela a essa aorta bem acesa. Isso é uma dissecção. Dissecção de aorta. Isso dói para caramba. Deu para ver? Conseguiram entender? Exatamente na minha setinha aqui, ó. Exatamente em cima da minha setinha preta. Essa parte aqui é a parte dissecada da aorta. Tá? E essa parte branca mais intensa é o lúmen. É o sangue por dentro da aorta. Certo, galera? Certo, Isaac, a posição geno-peitoral só vai melhorar no caso de pericardite, né? Só na pericardite. Ok. Tá, obrigada. Exame clínico. A gente tem falado bastante de dispneia. Por quê? Está relacionado. Se eu tenho um problema no coração, vai influenciar direto no meu ciclo respiratório. Então, cansaço, falta de ar, respiração difícil. São sintomas que os cardiopatas vão falar para vocês com muita frequência. Tá? A dispneia do paciente cardiopata indica geralmente uma congestão pulmonar. Aquilo que eu estava explicando para mais. O coração não tem força para fazer esse sangue circular. Ele para dentro dos pulmões. A troca gasosa fica dificultada. A gente chama de estase pulmonar ou congestão pulmonar. Por isso o paciente sofre tanto, que ele vai tentar puxar, não tem para onde ir. Ele vai tentar fazer um esforço físico, o coração não responde. Então ele vai ter dispneia, vai ter dificuldade na respiração. Tá lá, dispneia de esforço
É o tipo mais comum, aparecendo aos pequenos esforços físicos. Olha, classificado em grandes, médios e pequenos esforços. Dispneia de decúbito surge quando o paciente deitou, ele está em ortopneia. E o paciente precisa dormir com mais de um travesseiro. Por quê? Porque quando ele deita, há uma opressão ou uma pressão em cima dos pulmões, certo? Então ele precisa levar um pouquinho a cabeceira, deixar que a gravidade bote esse diafragma para baixo, que os órgãos do abdômen não pressionem esse pulmão que já está cansado, certo? Então precisa de travesseiro. E uma dispneia paroxística noturna, o paciente está dormindo e de repente acorda com uma dispneia monstruosa e com a sensação que está sendo sufocado. O que aconteceu? Ele parou de respirar, gente. Dispneia paroxística noturna. Ele tem uma parada respiratória mesmo. Ele entra numa fase de apneia, como se fosse uma apneia. E acorda com a sensação de sufocamento. Só vai melhorar quando ele levanta ou faz o reclínio, ou reclina as costas para aliviar a pressão que está no pulmão e ele volta a ter um fluxo um pouquinho mais aliviado, certo? Palpitações, muitos relatam, estou sentindo meu coração bater aqui. Ou então ele bota a mão no coração e vê que o coração está... Mas muitos falam de sentir o coração batendo no pescoço, tá? Percepção de batimentos cardíacos, batedeira no peito, nem sempre significa arritmia, nem sempre significa, mas às vezes, na maioria das vezes, é uma pressão um pouco mais alta, é uma palpitação por estresse. Olha, pode ser devido ao esforço, alterações de ritmo cardíaco ou transtornos emocionais, pois é. Tosse e expectoração, sintoma frequente na insuficiência ventricular esquerda. O paciente tosse muito mesmo, um reflexo vasovagal. Nosso nervo vago passa ao lado da traqueia e ao lado do coração também. Então a gente vai tossir por conta desse reflexo. Causado pela congestão pulmonar, olha lá, porque passa lá dentro da traqueia. Edema agudo de pulmão, tosse com expectoração rósea e espumosa. Opa! Se eu tenho líquido no pulmão, se eu tenho líquido intraalveolar, isso está incomodando, ou ele desce e faz um derrame pleural na base do pulmão, ou eu posso ter expectoração, uma tosse. Você vai ver uma água bem rosinha, bem clarinha, é líquido que estava no pulmão. Tá? Pericardite, aneurisma de aorta, compressão brônquica, bronco fechando, tudo isso vai causar essa sensação de cansaço, de dispneia. E uma atenção para a gente, para um exame cardiológico. Síncope, lipotímia e desmaio. Lipotímia é a sensação para desmaiar. Opa, tive uma sensação aqui que ia desmaiar. De repente o céu escureceu, mas eu tornei, ó, me segurei aqui, sentei, tornei. Lipotímia. A síncope é um baixo fluxo que o coração não consegue mandar para o cérebro. O cérebro deixa de perfundir em algum momento sangue, e o sangue é rico em quê? Em oxigênio. E vai fazer com que a gente tenha uma síncope, que é uma perda súbita, porém transitória, da consciência. É completamente diferente de desmaio, gente. Desmaiar é apagar. Eu estou aqui conversando com vocês e, ó, pum, caí para trás. Isaac. E eu não respondo, eu estou respirando, eu não estou em parada cardiorrespiratória, mas eu não respondo. Estou lá, apagadão. E quando eu volto, gente, o que aconteceu? Eu não lembro de nada. Tá? Na síncope, lembra, eu tenho uma falta de fluxo do sanguíneo no coração. Quer dizer, no cérebro. Pode ser por falha no meu coração, pode ser por diminuição do fluxo sanguíneo nas nossas artérias carótidas ou em alguma artéria do cérebro. Vai deixar de chegar sangue, vai deixar de chegar oxigênio e aquela pessoa vai ter uma perda transitória. Opa, apaguei aqui, mas vamos lá, galera, não sei onde eu tô. O que aconteceu? Tudo certo, voltou, beleza? Leva esse cabo para o hospital, tá? Olha aí, ó, quando é causa cardíaca, ocorre devido à diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, exatamente. Ocorre devido à hipotensão postural. Você está aqui, ó, sentadinho, tá de um jeito. Se eu estou desse jeito aqui, a minha circulação venosa e arterial está sendo mais distribuída para o cérebro e para o meu tronco, certo? Por quê? Porque minhas pernas estão paradinhas. Na hora que eu levanto, a pressão baixa, pum, hipotensão postural. E esse cara vai ter o quê? Lipotímia, desmaio ou síncope? Qual dos três? Qual foi a pergunta, Isaac? Não ouvi. Eu estou aqui sentado.
Estou aqui sentado, conversando com vocês, tá? Meu coração e minha circulação tá essencialmente trabalhando para o meu cérebro, para o meu coração e para o meu pulmão, tá? Se eu estou almoçando com vocês, está trabalhando para o meu sistema gastrointestinal também. Aí eu estou lá na praça da alimentação, de repente eu levanto e apago. O que aconteceu comigo? Uma hipotensão postural, beleza. Mas eu chamo de síncope. Desmaio. Desmaio, síncope ou hipotímia? Desmaio. E se eu voltar logo em seguida? Síncope. Síncope da consciência. Síncope por hipotensão. Reduziu a quantidade de sangue que chega no meu cérebro. Uma hipovolemia aguda que deu ali, uma diminuição do meu débito naquele momento, porque eu aumentei a área de perfusão do meu coração. Com as pernas dobradas, o coração não vai mandando sangue, mas o retorno que está vindo lá de baixo é menor, certo? Quando eu levanto, esse retorno aumenta até ele regularizar. Se o coração estiver falho, ele vai me dar uma síncope. Síncope. Se for só uma sensação de que o mundo girou e escureceu, lipotímia. Se eu cair para trás e capotar no chão, apagar, desmaio, tá? Mas se eu levantei, caí, pum, Isaac, eu já abro os olhos, já fico contactuando com vocês, é síncope, beleza? Isso pega muita gente até hoje, tá? Não faz 15 dias que eu disse para um amigo meu, o que ela teve foi uma síncope. Ele, mas síncope e desmaio é a mesma coisa, imbecil. Ainda levei o nome de imbecil, vê? E ele estava enganado, né? Então vocês já não vão levar o nome de imbecil. Nem ele vai se passar por imbecil, ou vão se passar por imbecis, porque já sabem. Vamos lá. Uma cianose, a gente vai ver uma coloração azulada. Hoje eu tive um paciente cianótico, azulzão. Ele é branquelão e ficou azul, parecendo um Smurf. Por conta de uma baixa perfusão, a gente estava trocando o tubo dele. Então, coloração azulada, quando a gente tem uma hemoglobina reduzida, né? Geralmente a hemoglobina reduzida, uma perfusão, uma má perfusão, ou uma má oferta de oxigênio. Edema, olha só, coração insuficiente, estase pulmonar. Se eu tenho estase pulmonar, vou ter líquido e derrame pleural. Se eu tenho um líquido e derrame pleural, o líquido vai extravasar para terceiro espaço, pela perda de permeabilidade celular. O que é que vai acontecer? Edema, sinal de cacifo. Sabem fazer sinal de cacifo? Lembra o que é sinal de cacifo? Não é aquele que você aperta e fica lá a marca do seu dedo por conta do edema? Isso. Aquilo é um cacifo positivo. Justamente, se a gente tem aquilo nas mãos e nas pernas, opa, é sinal que alguma coisa já está errada. É sinal que o meu coração está ruim, o meu sistema renal está ruim, o meu sistema cardiopulmonar está ruim. Tá? Então, no edema, eu vou aumentar esse líquido retido, provavelmente de origem cardíaca, por conta da pressão hidrostática nos capilares. A pressão aumenta tanto nos capilares porque eu tenho uma falha no coração que ele começa a derramar por capilaridade, por perda dessa força de permeabilidade. Eu vou perder água para o terceiro espaço, água para o interstício, certo? Geralmente a causa básica, como está aqui no meio, ó, é a origem cardíaca, insuficiência direita do coração direito ou também insuficiência do coração esquerdo, tá? Um edema gravitacional, olha lá, piora no final do dia. Chega o final do dia em casa, o paciente diz, estou com as pernas inchadas. É um cardiopata e ele vai referir, estou com as pernas inchadas. Geralmente é simétrico nos dois membros, tá? Mais comum em membros inferiores. Exame físico cardiovascular inclui inspeção, a palpação e a escuta. O uso da percussão para delimitação da área cardíaca entrou em desuso. Nunca nem ouvi, nunca nem tinha visto isso aqui. Posição fundamental do paciente, decúbito dorsal. Podem ser adotadas outras posições em determinadas ocasiões. Geralmente, decúbito dorsal é bom para examinar o paciente, tá? Mas tem paciente como os magrinhos, por exemplo. Eu prefiro e a escuta fica melhor, na minha opinião, se ele for sentado, certo? Porque esse coração vem para frente. Então a gente perde a escuta dele. Olha, importante realizar simultaneamente, seguidamente, pois os achados são mais significativos quando analisados em conjunto. Abolamentos, restrições, deformidade da caixa torácica, que a gente vai ver,
A análise do ictus cordis está na posição corretinha, se você está conseguindo palpar o ictus. Movimentos ou batimentos visíveis ou palpáveis em outras regiões. A gente às vezes vai ver esse movimento mais aqui acima do peito, ó. Então, se esse coração está sendo visível o batimento dele acima do peito, com certeza a gente tem uma hipertensão fodida nesse paciente. Isso precisa ser averiguado com um carinho maior, melhor, tá? Então, enquanto você está ali com o esteto, sua mão também está tocando, palpando, você está sentindo não só a área do coração, como você está auscultando como aquela bomba está trabalhando, certo? Palpação de bulhas, aqui não, é a ausculta da bulha. E pesquisa de frêmito cardiovascular. Se a gente tem em outras regiões, se a gente consegue ouvir em determinadas regiões, em outras regiões do coração, uma determinada transmissão daquele som. Isso aqui também pouquíssimo utilizado, não vejo ninguém fazendo pesquisa de frêmito cardiovascular. Não vejo ninguém fazendo isso. É mais até o 5 aí, e a palpação de bulha não, é a ausculta das bulhas, tá? Porque já que a gente está com o esteto em cima, a ausculta vale muito mais do que palpar a bulha. Seria que ser um paciente muito magrinho, esse coração está bem deslocado para frente, para a gente sentir palpação de bulhas, tá? Ausculta de bulha. Mas a gente realmente faz isso aqui simultaneamente. Enquanto a gente está auscultando, está analisando ictus, se tem deformidade na caixa torácica, se tem abalamento ou retrações e se tem palpações em outros locais, que não seja no ictus. A gente está sentindo o coração do cara palpar aqui em cima. Opa, algo está errado. Ele está com um batimento muito forte. Olha lá, aquelas malformações que a gente estava vendo na aula anterior de inspeção torácica, de semiologia torácica e pulmonar. E ela aparece aqui para a gente de novo. O pectus cavatum, né, da esquerda, esse tórax infundibiliforme, essa retração external. E aqui o pectus carinatum, ou o tórax em corcova de quilha de navio, acho que é isso, em quilha de navio, ou peito de pombo, né, geralmente pelo aumento do ventrículo, da área do ventrículo esquerdo. Pectus carinatum, ou tórax cariniforme, ou tórax de pombo. Olha aqui como é importante esse abalamento torácico aqui, ó, pelo aumento da área cardíaca do átrio esquerdo, e também ele teve essa criancinha aqui já teve um aneurisma, certo, de átrio esquerdo. Provavelmente defeito congênito, né? Pela idade, nasceu com ele. Por isso é importante da inspeção visual e da ausculta e da palpação dessa região, tá? Para a gente determinar se de fato, aqui está bem no visual, mas palpando a gente consegue ver um aumento dessa área, beleza? Inspeção e palpação, mais uma vez, sendo maçante nisso, abalamentos, indica a presença de aneurisma de aorta. Por quê? Porque ela vem crescendo de trás para frente. Se essa aorta está mais crescida, ela vai jogar esse coração mais para frente e vai causar um abalamento. Mas também tem, ó, cardiomegalia, como a gente falou na outra aula, derrame pericárdico e alterações da própria caixa torácica. São as cardiopatias congênitas, né? Ictus cordis, olha, falando um pouquinho mais dele. Analisado na inspeção e palpação, analisar localização, extensão, intensidade e mobilidade, deslocamento. Por quê? Se eu estou nessa posição aqui, o meu ictus está numa posição, certo? Pouco menos palpável. Mas qual a posição que eu preciso colocar o paciente? Eu acho que é a posição de Pachon. Eu acho que é isso. Vamos ver se tem aqui na frente. Decúbito lateral esquerdo, mão atrás da cabeça. Olha aí. Localização, cruzamento da linha M clavicular esquerda com o quinto espaço intercostal esquerdo. Varia de acordo com o biotipo do paciente, mas é geralmente aí, já tá, gente? É geralmente nesse lugar. E para a prova é nesse lugar. Extensão corresponde normalmente a uma ou duas polpas digitais. E está apenas em um espaço intercostal. Verdade. Ictus pode não ser visível por conta da obesidade, por um enfisema pulmonar, aquele pulmão que está lá é dilatadão, ou seja, ele está tão dilatado que ele ocupou o espaço do coração aqui por baixo e ele não se retrai, ele não tem mais movimento, ele está mais enrijecido. Então a gente pode não palpar o ictus. Por isso que precisa saber muito bem da história clínica do paciente.
se ele é um DPOC grave, se ele é um tabagista de longa data, se ele é obeso, tá? A obesidade aqui, ó, as grandes mamas, tanto em homem quanto em mulher, também vão tornar mais difícil a palpação do ictus. E o deslocamento do ictus é aquilo que eu estava falando com vocês. Vai indicar uma dilatação ou uma hipertrofia do meu coração. Tá? A intensidade do ictus córtex é avaliada mais pela palpação que pela inspeção. Está aumentada na hipertrofia do ventrículo esquerdo. Mais uma vez, se vocês notarem aí, vocês que são saudáveis, têm um coração saudável, vocês podem deitar depois e fazer o exame em vocês mesmas. E fiquem com essa memória digital, de uma ou duas polpas digital. O paciente, quando tem um coração aumentado, uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, parece que está dando um murro no seu dedo. Em 30% das pessoas saudáveis, o ictus córtex não é palpável em decúbito dorsal. Mudar o paciente para decúbito lateral esquerdo, esse que eu venho falando sempre. Né? A mudança de decúbito também serve para avaliar a mobilidade do ictus, que desloca-se de 1 a 2 centímetros com a mudança da posição. Ou seja, você vai mudando o coração vai se acomodando para o lado que você está mudando. Se houver pericardite constritiva, o ictus não se desloca. Opa! Palpei o ictus aqui. Aqui. Meu mamilo está aqui, eu palpei o ictus aqui, na minha linha hemiclavicular. Se eu venho para a linha anteroaxial, o meu ictus, quando eu deito e desloco para cá, deveria deslocar daqui para cá, correto? Mas se eu não tenho esse deslocamento, opa, eu posso estar diante de uma pericardite constritiva. Olha lá, batata. Linha hemiclavicular, do jeito que eu falei, meu mamilo aqui, linha hemiclavicular passou rente ao meu mamilo, paralelo, meu ictus está aqui, condição normal. Ó, sinto ele bater no meu dedo, ponto certo, mamilo, hemiclavicular, ictus. Hipertrofia de ventrículo direito. O que é que aconteceu aqui com o meu coração? Se eu tive hipertrofia de ventrículo direito, meu coração rotacionou. Então eu tirei meu ictus daqui e trouxe para cá. Um pouquinho mais na região epigástrica. Tá? Hipertrofia do ventrículo esquerdo. Essa aqui, essa imagem direita acima. Essa que minha seta está em cima agora. O que é que eu tive? Se eu tive ventrículo esquerdo, meu coração cresceu nessa posição. Nessa posição, descendo. Então esse meu ictus vem mais afastado. Ao invés de ele ser próximo à minha linha mamilar, ou se eu deitar, ser abaixo da minha linha mamilar, ele já veio para a minha linha, quase na linha axilar. Tá? E aqui uma dilatação do ventrículo esquerdo também, ó. Hipertrofia e dilatação do VE. Hipertrofia sem dilatação do VE. Nota que ele fica um pouquinho mais concentrado, mais abaixo do mamilo. Importante saber, tá, gente? Importante de verdade. Olha aí. Essa é a posição. Localização do ictus. Olha o dedinho dele lá. Por que já está na linha do mamilo? Porque ele está na posição decúbito lateral esquerdo. Então esse mamilo cai um pouquinho mais. Quer dizer, desculpa, esse ictus cai um pouquinho mais. Se não, a posição do ictus era essa, ó, onde está minha setinha preta. Paralela à linha hemiclavicular. Rente à linha hemiclavicular. Turgência jugular. Alguém sabe o que eu vejo muito? O que eu vou encontrar na turgência jugular? Alguém aí sabe? Rápido. Não lembro. Ju. Eu acho que seria quando o decúbito cardíaco está muito alto. E aí acaba saindo com muita pressão, mostrando a jugular. É justamente quando o débito cardíaco tá, geralmente do coração do lado direito, tá? Átrio e ventrículo direito não estão conseguindo receber a demanda que vem da veia cava inferior e da veia cava superior, ou seja, eu tenho uma dificuldade de entrar com esse fluxo no coração por uma insuficiência cardíaca à direita, ou um tamponamento cardíaco, ou um pneumotórax hipertensivo. Aí no meu lado direito aqui, ó, eu vou ter uma turgência da minha veia jugular forte. Por quê? Insuficiência cardíaca direita. As custas de que, Isaac? De um pneumotórax, de um tamponamento ou de um coração à direita que está ruim. Eu tenho retorno venoso da minha veia cava inferior e tenho retorno venoso da minha veia cava superior. Ela precisa entrar no coração de forma livre, de forma leve, mas eu tenho insuficiência.
Então eu vou causar um estase, vou causar um engarrafamento desse sangue para chegar no meu coração. O que é que vai acontecer? Essa minha jugular vai ficar, ó, dilatada. Quando você vê um paciente, chegou no seu pronto atendimento, com essa veia do pescoço, aquele negócio verdão, enorme, insuficiência congestiva direita. Tranquilo? Tranquilo. Foi um chutômetro, foi um chute muito grande, tá? Não, mas você chutou de uma forma que você tentou raciocinar pela lógica. Então isso é muito bom. Nota que dá para perceber que sua lógica tá aí, tá apurada. Ou então aqui, ó, uma outra situação, um reflexo hepatojugular. Eu tenho uma insuficiência, um tamponamento que também já vem do coração. Ou então eu faço um reflexo aqui, ó, eu pressiono meu fígado, o paciente em decúbito dorsal, eu pressiono o fígado desse paciente e eu tenho um tamponamento aqui em cima da veia jugular, certo? É um reflexo hepatojugular. Eu pressiono o abdômen por cima do fígado, aí vai ocorrer uma insuficiência cardíaca direita, certo? Quer dizer, eu vou provocar, né? Um turbinamento cardíaco, um engarrafamento ali, e vai dar turgência jugular. Pulsação da fúrcula. Lembra que eu falei para vocês que era fúrcula ontem? Antes de ontem. Se eu estou usando para respiração, eu vou começar a sentir a pulsação na fúrcula. Eu boto o dedo aqui, ó. Eu não estou sentindo agora. Agora eu não estou sentindo. Então meu coração tá legal. Eu só vou sentir se eu puser o meu dedo aqui, na carótida. Certo? De um lado do outro, eu tenho um pulso. Mas se eu tenho essa pulsação na fúrcula, é porque a pressão nas minhas artérias subclávias, direita e esquerda, que vão distribuir para as carótidas aqui, está muito aumentado, certo? Então, reparem como a inspeção física, o exame físico, o tocar o paciente, o avaliar o paciente em todos os seus pontos cruciais e vitais é importante na nossa semiologia para determinar qual a melhor conduta para aquele paciente. Veja só, é um lugar que quase a gente não palpa, mas eu palpei aqui e eu tô legal, não tô sentindo nada. Mas tem paciente que a gente põe um dedinho aqui nele, nossa, tá batendo, aquele coração tá hipertenso, tá? Ou tá congesto. Olha ali a estase jugular. Uma pessoa deitadinha normal vai apresentar isso aqui? Não vai apresentar, tá? Então tem uma insuficiência cardíaca direita. Palpação, mão sempre espalmada. Avaliação do frêmito cardiovascular. Essa avaliação desse frêmito aqui é só quando a gente põe a mão aqui no paciente, a gente já vai sentir o coração batendo, tá? A gente precisa sentir também, como eu estava fazendo o exame de tórax. Se eu tenho um efizema subcutâneo, é como estourar bolinhas de ar embaixo da pele. Eu posso ter um escape, eu posso ter um pneumotórax, um escape de ar, e aquilo fica embaixo da pele, a gente vai passando a mão e fica um sonzinho, como se fosse um sonzinho, sabe? Aquela sensação de algo móvel embaixo da pele. Então, efizema subcutâneo, a gente precisa ver, certo? Aqui, ó, o frêmito cardiovascular, a sensação está determinada pelas vibrações do coração. Isso aqui a gente faz na hora, gente. É usando o esteto e sentindo o coração pulsar. As polpas digitais, só realmente para determinar focos de dor, ponta de dor, como aqui está determinado. Frêmito cardiovascular, mais uma vez. Sensação tátil. Essa sensação tátil, em determinadas regiões, pode corresponder a sopros, mas, como ele mesmo disse ali, extremamente raro. Vamos para a próxima aula. Já emendando. Vamos lá. Ausculta cardíaca. É paixão mesmo, olha lá. Auscultar todos os focos. Paciente sentado, decúbito dorsal e decúbito lateral esquerdo. Decúbito lateral esquerdo é a posição de paixão. Aquela aqui. Ele está deitadão, por cima do braço, a cabeça por cima do braço dele, para a gente auscultar o ictus, tá? Ali a gente vai ver a mitral pelo ventrículo esquerdo. Observar bolhas cardíacas. Tum-tá, 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 tum-tá. Se o ritmo está regular, porque a gente pode auscultar um tum-tá, mas um ritmo diferente. Tum-tá, 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 tum-tá.
Eu tenho 2 bulhas? Tenho. Eu tenho um tum-tá? Tenho. Mas o ritmo está regular? Não. Então eu tenho ausculta cardiovascular em ritmo irregular, em 2 tempos, sem bulhas normofonéticas, ritmo irregular em 2 tempos, bulha normofonética sem sopro. Eu tive algum sopro? Zrum, tá, zrum, tá, zrum, tá, zrum, tá. Não. Eu só tive um ritmo irregular. Certo? Ausculta cardíaca. Se liga nisso. Ritmo regular. Irregular quer dizer. O que eu fiz foi irregular. Ritmo irregular. Em 2 tempos. Bulhas normofonéticas sem sopros. Agora eu tenho tum, tra, tum, tra, tum, tra, tum, tra, tum, tra. Ritmo regular. Presença de terceira bulha ou desdobramento de segunda bulha. Presença de terceira bulha ou desdobramento de terceira bulha. Com sopro em B3. Com sopro em B3. Tum, tra, tum, tra, tum, tra, tum, tra. Beleza? Normal, Isaac. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Ausculta cardíaca sem alteração. Então a gente vai. Ritmo cardíaco regular em 2 tempos. Bulhas normofonéticas sem sopros. Tranquilo? Isso que fala que nem sempre a B3 significa problemas cardíacos. Isso é verdade? Nem sempre significa. Lembra que eu falei para você que nas crianças a gente tem, principalmente nos mais novinhos, até os 6 meses, algumas crianças preservam isso um pouquinho mais, tá? Então a gente precisa, tanto que a frequência de visitações dela e de consultas é mais aumentada, para a gente ver esse fechamento, tá? Tem alguns orifícios, principalmente Caramba, não vou lembrar aqui agora para vocês. Isso eu estou dizendo que não vou lembrar porque eu não vou lembrar mesmo. É um orifício de comunicação interatrial, ósteo-interatrial. Ele tem um nomezinho. Primus alguma coisa. Que ele fecha, ele vai fechando com o tempo. A gente pode auscultar o desdobramento da terceira bulha, que a gente chama de terceira bulha fisiológica, tá? Tem alguns pacientes que têm determinadas patologias, como insuficiência mitral, insuficiência cúspide, mas que eles são compensados evolutivamente. O paciente que acompanha, ele tem presença de terceira bulha, mas eu não vou precisar mexer na terceira bulha dele, tá? Ele está compensado. Ele não está hipertenso, ele não é diabético, ele não tem síncope, ele não tem hipotímia, ele não tem desmaios, ele não cansa os pequenos, médios e grandes esforços. Então por que eu vou intervir nesse paciente? Eu vou intervir. Eu estou na terceira bulha fisiológica, tá? Ok, obrigado. Nada. Fala, Ju. Eu falar alguma coisa? Não. Eu ia falar a questão desse aí, por favor. Tá, ficou resolvido? Sim. Beleza. Tá lá, as 3 posições que a gente mais avalia. Nunca vi ninguém avaliando o paciente nessa posição D. Nunca vi, tá? Ela existe aqui na semiologia. É Wagner o professor de vocês, é? Não, Denis. é dente. Denis Lapenda? Sim. Eu, best friend forever. Diz pra eles que a gente tá no tipo disso aqui. Fala que o Isaac mandou um super abraço pra você. Denis cara, minha inspiração. Todas as férias eu passo com o Denis. Ou no IMIP, ou na Tamarineira, que é no Liste Pernambucano. Tô sempre com o Denis. Eu tô enchendo o saco dele pra ele me levar pro IMIP nas férias. Ele disse que ia me chamar. Vambora, vamos comigo, Ju. Vamos comigo. Vamos comigo. Eu passo as férias sempre com ele lá. Então, gente, posição de C é a posição de Pachon, decúbito lateral esquerdo, avalia ictus, o coração fica mais lateralizado aqui, fica bom de auscultar. Posição A é o que mais a gente ausculta. Eu gosto de avaliar o paciente na posição B, nessa foto B aqui, paciente sentado, tá certo? Nesse tipo aqui, D, eu nunca vi, tá? Nunca vi. Às vezes, quando eu suspeito que o paciente tem uma hipotensão postural, né?
uma questão ou outra que a gente está investigando ainda, eu vou aferir a pressão dele sentado, fazer a ausculta dele sentado, depois de 5 minutos eu peço para ele levantar e aferir a pressão em pé e fazer a ausculta dele em pé também, para ver se mudou alguma coisa, tá? Questão de hipotensão. Tá lá nossos lindos e maravilhosos focos. No primeiro espaço intercostal, lá em cima da costela, do lado do meu ossinho, que eu esqueci o nome nesse momento, a gente tem o primeiro foco pulmonar. Foco aórtico, ele aqui está um pouquinho para baixo, ele está um pouquinho deslocado para baixo, mas ele fica aqui, ó, embaixo da clavícula, na subclávia direita. Então, foco aórtico na subclávia direita. Eu vou auscultar o funcionamento aqui da minha válvula mitral. Pum! No meu foco aórtico. Embaixo mesmo da linha hemiclavicular. Você pegar o esteto, colocou aqui, você vai conseguir ouvir o fluxo cardíaco. Tum, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Também, tá? Então, foco pulmonar. Por que foco pulmonar? Porque a gente está falando da artéria pulmonar aqui. Certo? Na projeção da válvula pulmonar. Foco aórtico. Quem que a gente vai ouvir? Aqui embaixo da subclávia direita. Quem que a gente vai ouvir? A projeção da válvula mitral. Foco da mitral. Onde que a gente vai ouvir? No ápice do pulmão, lá no ictus cordis. Certo? O foco da tricúspide. A gente vai ouvir no foco tricúspide. Vai ouvir quem? Vai ouvir a projeção da válvula tricúspide. Tranquilo? 4 focos de ausculta cardíaca. Condições: ambiente sempre silencioso, posicionamento do paciente, como a gente já debateu aqui em cima, certo? Decúbito lateral esquerdo, eu vou focar mais ali no ápice do pulmão, ó, no ápice do coração. Se eu tenho a presença de B3 e de B4, importante para a gente ver, porque, Isaac, desdobramento dessa nossa amiguinha aqui, ó, desdobramento de mitral, tá? Uso adequado do estetoscópio, precisa entender como funcionam os diafragmas, tá? O diafragma maior, eu vou ter alta frequência. Se eu tenho uma campânula, a pequenininho, lado pequeno, não só para a pediatria, mas também para os sons de baixa frequência. Vocês sabiam disso? A campânulazinha do outro lado, a gente põe ela no ápice aqui do pulmão, ela vai dar para a gente um som de alta frequência maior, tá? E assim como na escuta pulmonar, sem roupa não dá. Sem roupa não dá para fazer a ausculta cardíaca por cima de roupa. É um erro grosseiro, certo? Esse aqui nem se usa mais, né? Isso aqui chama estetoscópio de Pinar. Foi o primeiro estetoscópio. Não tem mais estetoscópio desse jeito aqui, que a gente colocava o ouvido assim, ó, em cima dele. Tum. Mas é só para ver, só para vocês perceberem aqui que não dá para fazer uma compressão tão forte como em C, certo? Vai ficar comprimido em demasia sobre a pele, vai causar uma diminuição da sua acuidade na ausculta. Em B, também não vai dar para auscultar nada, gente. Precisa estar repousado como em A, de forma tranquila e sossegada sobre a pele. Não precisa fazer força, só pausar aquele pezinho da própria campânula do estetoscópio, já vai dar para auscultar muito bem, tá? Foco de ausculta, foco aórtico, no segundo espaço intercostal, direito, linha paraesternal, foco aórtico, isso mesmo. Direito não, gente. É esquerdo, tá? É esquerdo. Certo? Tá, não, tá certo, é aórtico. Voltando. Foco da escuta. Foco aórtico. Tá aqui, meu lado direito. Eu quero ver o quê? A ressonância da mitral. Foco aórtico. Segundo espaço intercostal direito. Na linha paraesternal. Ou aqui embaixo, ó, na linha hemiclavicular. Linha paraesternal, olha aqui. Ou aqui na minha linha hemiclavicular. Eu vou ter o meu foco aórtico. Para a prova, Isaac, o que a gente vai? Para a prova a gente vai. Foco aórtico. Segundo espaço intercostal direito. Na linha paraesternal. Primeiro espaço, uma costelinha aqui.
segundo espaço, outra costelinha aqui. Meu externo está onde? Está aqui no meio, segundo espaço intercostal na linha para external direita. Foco aórtico. Tá? Foco pulmonar. Opa, agora eu venho para o lado esquerdo. Segundo espaço também intercostal esquerdo. Primeiro espaço intercostal, uma costelinha aqui. Opa, outra costelinha aqui. Enfio meu dedo. Segundo espaço intercostal esquerdo. Também linha para external. Aquelas que a gente viu lá em cima. Certo? Foco aórtico, o terceiro ou acessório. Terceiro espaço intercostal esquerdo. Eu amo auscultar nesse foco. É o meu foco preferido. Então vamos lá. Segundo espaço, eu tenho a ausculta pulmonar. Desço mais uma costelinha. Terceiro espaço, eu tenho o foco acessório ou terceiro foco. Foco de ausculta acessório. Foco aórtico acessório. Terceiro espaço intercostal esquerdo, linha para external. Quinto espaço intercostal esquerdo, na linha para external. Aqui embaixo, ó. Para external, quinto espaço intercostal esquerdo. Eu tenho o foco da tricúspide. Válvula tricúspide. Por quê? Meu coração está deitado aqui em cima. Então eu tenho ventrículo direito aqui, ó. Átrio direito e ventrículo direito aqui. Então o foco da tricúspide está aqui em cima. Foco tricúspide, quinto espaço intercostal esquerdo da linha para external. Meu externo está aqui e meu externo está nessa posição e a linha para external. Quinto espaço intercostal esquerdo. Foco tricúspide. Certo? Último foco, foco mitral. Quinto espaço intercostal esquerdo, só que na minha linha, a minha clavícula, hemiclavicular. Hemiclavicular. Aquela velha e boa clavícula, quebro ao meio, passo paralelo ao meu mamilo que está aqui, eu tenho aqui o meu foco mitral. Quinto espaço intercostal, olha, quinto espaço intercostal, mesmo espaço intercostal aqui, eu estou na mesma costelinha. Se eu tenho quinto espaço intercostal na linha para external, foco tricúspide. Se eu tenho na linha hemiclavicular, foco mitral. Tranquilo de todo? Tranquilo, Isaac. Olha lá, mais bonitinho. Nem sabia que tinha essa animação legal aqui, ó. No azulzinho ali, segundo espaço intercostal direito, linha para external. Segundo espaço intercostal esquerdo, linha para external também. No azul, foco aórtico. No amarelo, foco pulmonar. Depois a gente tem o foco aórtico acessório. É o foco que eu mais gosto de escutar. Terceiro espaço intercostal esquerdo, linha para external. Foco tricúspide, o branquinho aqui. Lindo, maravilhoso. Quinto espaço intercostal esquerdo, linha para external também. Olha o ossinho externo aqui no meio. E o outro na linha hemiclavicular. Hemiclavicular. Quinto espaço intercostal esquerdo. Primeira bulha, principal elemento é o fechamento das válvulas atrioventricular, na sístole ventricular. Coincide com o ictus cordis e com o pulso carotídeo. Você palpar aqui, ó, na sua carótida, ao lado aqui, ó, tem lá o pomo de Adão, a sua traqueia, botou os dois dedinhos aqui ao lado. A primeira bulha bate junto com o pulso carotídeo ou bate junto com o ictus cordis. Timbre mais grave e maior duração que a segunda bulha. Tum, é melhor, é maior. Tum tá, tum tá, tum tá, mais forte. Mais intensa nos focos do ápice e em decúbito lateral esquerdo. Mais audível no foco mitral e tricúspide, aqui no quinto espaço intercostal. Hiperfonese, aqui eu não sei porque que ele colocou. Hipertrofia de ventrículo esquerdo está mais associada exatamente à hipertensão arterial sistêmica e insuficiência aórtica. Aqui a gente vai ver muito, realmente na primeira bulha, quando a gente tem uma estenose de mitral, a gente vai ver uma primeira bulha diminuída, vai ver uma hipofonese da primeira bulha, quando a gente tem um paciente com estenose de mitral.
A mitral está enrijecida. A gente não vê. Por exemplo, a gente faz um ecocardiograma, a mitral faz isso assim, ó. É uma coisa linda de se ver. Quando a gente tem uma estenose, você vê ela fazendo só. Então ela vai ter o tum, vai essa tá, tum, tá, tum, tá, bem curto. Uma hipofonese filha da mãe. Principalmente por insuficiência contrátil, justamente o que eu acabei de falar. Eu tenho uma válvula mitral normal, ela faz assim mesmo. Estenosou, ela faz só isso, que vai dar uma insuficiência cardíaca e uma hipofonese de primeira bolha. Segunda bolha, principal elemento do fechamento das válvulas da diástole ventricular, mais intensas no foco da base e na posição de Harvey. A posição de Harvey é aquela lá em cima, aquela posição em pé, assim, escorado, que eu nunca vi ninguém fazer. Né? Então, é decúbito dorsal, tá? Então, a gente vai auscultar mais na base do coração e mais acima. O timbre é mais agudo e seco. É o tá, é a segunda bolha. Tá, desdobramento de segunda bolha, percepção dos dois componentes de B2 pode ser fisiológica quando ocorre na inspiração. É verdade. Se o paciente, na hora que você está ouvindo, ele estiver inspirando, ela vai fazer um tlá, tum tlá, tum tlá. Mas note, perceba se ele não está inspirando ao mesmo momento da sua ausculta, tá? Mais audível nas áreas da base, e já realmente, a hiperfonese ocorre em situações que aumenta o débito, tanto arterial, aórtico, quanto pulmonar. Lembra que a gente falou daquelas insuficiências cardíacas congestivas à direita, que vai dar estase jugular? Antes daquilo chegar naquele estágio, o coração tenta reagir compensando. Então, ele vai ter um aumento dessa ausculta, porque ele está tentando compensar a chegada do débito cardíaco. Ou então, se o paciente tiver em grande esforço físico, ele acabou de fazer um esforço físico, você vai auscultar aqui no terceiro espaço acessório, ou no foco aórtico, você vai ouvir uma pancada, um tá bem no pé do seu ouvido, porque ele está em um esforço ou o coração está tentando compensar, tá? E hipofonese em situações em que há diminuição do débito. Aí agora, a gente já vê o paciente já com estase. Depois que ele já tem a estase jugular, você sabe que ele é um paciente que tem insuficiência cardíaca à direita já. Quando você vai fazer a ausculta dele, você vê que tem um tum, tum-tá, tum-tá, tum-tá. Um tá bem tímido, bem, como a gente chama, diminuído, às vezes até abolido em determinadas regiões. Presença de B2 patológico na inspiração e na expiração. Por quê? Porque se eu for só na inspiração, eu posso ter o TLA, né? Mas se eu tenho na inspiração e na expiração, eu posso ter um B2 patológico. Bloqueio de ramo direito, ou seja, eu tenho o ramo nervoso que inerva o meu átrio direito e o meu ventrículo direito bloqueado. Então, eu tenho um mau funcionamento desse TLA, tá? Então, eu vou ter esse B2 patológico dobrado. Vai sim, Ju, tá tudo gravado, tá? Pode descansar. Ou quando a gente acentua na inspiração, eu posso ter na inspiração, mas se for acentuado, você vê que esse som tá ficando muito forte, opa, já deixa de ser fisiológico, passa a ser patológico, tá? Se eu tenho uma comunicação interatrial, ou seja, eu tenho aquele orifício, aquele ósteo que comunica os dois átrios quando é bebê, quando é ainda criança, a gente aceita até uma determinada idade. Se eu tenho essa comunicação que não fechou ainda, eu vou ter um desdobramento desse tlá, tum tlá. Então, precisa ver, é criança, já é adulto, está relacionado só à inspiração, ou está relacionado à inspiração e expiração, fica muito mais audível na inspiração, fica intenso demais, então eu preciso investigar. Não se modifica na inspiração. Estou expirando, inspirando, não modificou. Está lá aquele B2 patológico o tempo inteiro. Está sempre dobrando. Tlá, tlá, tchau. Tem alguma patologia. Preciso rodar um eletro, preciso fazer um cardio, com Doppler, tudo bonitinho para saber como é que está esse coração. Bloqueio de ramo esquerdo. Aí eu tenho um desdobramento paradoxal. É um desdobramento de esforço do coração. Ele tentando compensar o bloqueio que houve no ramo esquerdo. Hiperfonese de bolhas em todos os focos,
ou tá lá, ó, exercício, febre, ou está relacionado a um hipertireoidismo. Por que o estado de febre? Porque na febre eu tenho taquicardia e taquipneia. Então eu tenho um esforço cardíaco maior. Então eu posso ter uma hiperfonese de bulha. Hipofonese de bulha em ambas as bulhas, né, em todos os focos. Obesidade, porque eu tenho uma ausculta reduzida. Eu posso ter um enfisema pulmonar, tá? Ou um derrame pericárdico, que vai reduzir a minha acuidade de ausculta. No enfisema, porque o coração vai estar hipofuncionante mesmo. Eu tenho muitas áreas de enfisema no pulmão. Nossa linha de terceira bolha. Som protodiastólico, início da diástole, ocorre no enchimento rápido, pode ser fisiológico em crianças e adolescentes, só é audível intercúbito dorsal, devido à flacidez da parede cardíaca, é verdade também. Vibração da parede ventricular subitamente distendida pelo sangue, que chega durante o enchimento rápido, ou seja, no enchimento do meu átrio direito e do meu ventrículo direito. Nas patologias eu tenho, quando geralmente a gente tem o coração crescido, o coração dilatado, por uma inflamação, por uma miocardite, por uma insuficiência mitral, ou aquele exemplo que a gente estava falando no início da nossa aula. Eu tenho um coração já tão grandão, ele está tão sem força, que na hora que ele vai ejetar esse sangue de novo para fora das câmaras dele, causa um turbilhonamento e um desdobramento. Então vai ser um tum-tá, 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 trum. É o restinho do sangue que ficou ali por insuficiência dele, que está tentando sair. Então você vai ouvir uma terceira bolha. Quarta bolha, ocorre no fim da diástole. Aqui está mais relacionado a insuficiências, tá? É uma desaceleração forte, intensa desse fluxo do coração. Na outra, se eu falei que o coração estava grande e mole, tentando jogar para fora, e aquilo causava um turbilhonamento, dobrando uma terceira bolha. Numa quarta bolha, eu já tenho um coração forte demais. Eu tenho um coração dilatado, mas hipertrófico, muito forte. Então, a gente vai ter a presença de quarta bolha. A presença de quarta bolha, mas só para você entender um pouquinho mais, é como se a gente escutasse ou auscultasse um prolongamento da terceira bolha, a ponto dela provocar um som parecido com a quarta bolha, um som que tivesse um quarto som. Por quê? É tão forte aquele coração, que aquele turbilhão, ele é um coração insuficiente por uma hipertensão, ou por uma insuficiência coronária, ou por uma miocardiopatia. Ele é tão forte, tão duro, que o som não só tem a terceira, mas a força dele de contração é tão intensa que ele provoca um prolongamento da terceira bolha, surgindo um quarto som, que a gente chama de terceira bolha. Interessante, Isaac. Sinceramente. Raramente, viu, Mai? Raramente eu vi. Geralmente eu vejo um desdobramento da segunda bolha muito presente, desdobramento da segunda bolha. Precisa atentar se está na fase da inspiração, ou se ela ocorre na inspiração e na expiração, ou se ela fica muito aumentada na inspiração. Precisa observar isso. Mas o que a gente encontra mais na prática clínica é o desdobramento da segunda bolha ou o aparecimento da terceira bolha. A quarta, sinceramente, eu só escutei uma vez uma quarta bolha. E mesmo assim eu fui totalmente desconfiado de falar com o meu preceptor. Mas eu já ouvi uma vez a quarta bolha. Ô, Isaac, essa questão que você falou aí agora, se está na inspiração ou na expiração. Você poderia me dizer quais que seriam na inspiração e quais seriam na expiração? Todas elas estão relacionadas a B2, tá? Estão relacionadas ao tá, beleza? Mas se eu tenho o tlá, a dobra do som do tá com L, o paciente está inspirando, eu posso ter um tlá, tum-tlá, ele está inspirando. Por isso que a gente precisa ficar ligado na inspiração do paciente também. Só que, se ao inspirar e também expirar, eu tenho o tlá, opa, não é para ter. Na expiração, eu não tenho que ter tlá. É tum-tá, 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 tum-tá. E note que o batimento cardíaco é muito maior do que a frequência respiratória, certo? Então você vai ter a oportunidade de escutar diversas vezes o tum-tá
antes que o paciente inspire e expire de novo, certo? Então, precisa observar se naquele momento da inspiração esse TLA está dobrando, se é só no momento da inspiração, ou se mesmo quando ele está expirado, esvaziado, também tem o TLA dobrado. Tem o dobramento de segunda brulha, certo? Precisa observar isso, tá? Ok, obrigada. No B3, tum-ta-trum, tum-ta-trum, tum-tra, tum-ta-trum, tum-tra-trum, tum-ta-trum, tum-ta-trum. Você não vai ouvir o tum-ta-tum, tum-ta-tum, tum-ta-tum. Não, esquece isso. Você não vai ouvir tum-ta-tum em lugar nenhum. É tum-tra-trum, tum-tra-trum, tum-tra-trum. É junto com a segunda bulha. Você vai ver a presença da terceira junto com a segunda bulha. A quarta bulha, ela entra alongando esse som. Você vê um som como se fosse realmente um quarto som acompanhando a seguir do terceiro, tá? Tem aqui? Tem, mas não está reproduzindo. Sopros sistólicos, está relacionado mais a uma estenose de aórtica, uma estenose de pulmonar, ou seja, elas estão mais enrijecidas no momento da ejeção, uma insuficiência da mitral ou da tricúspide, por regurgitação no átrio, tanto no átrio e ventrículo esquerdo quanto direito. Na primeira, a gente pode ter um enrijecimento da aórtica, uma estenose das válvulas pulmonares, elas estão mais rígidas, esse sangue passa de forma mais forte, causando um que ele passa assobiando porque ela está mais dura, ela não está tão complacente, estão estenosadas. Na insuficiência mitral tricúspide, quando a gente tem também a regurgitação, o coração bombeia o sangue, ele passa, só que o sangue retorna, ele vai para o átrio e retorna, ela não tem força para manter ele do átrio para cima, elas estão insuficientes, então ela abre, aí o sangue volta, tá? No diastólico, insuficiência aórtica pulmonar também, ou tem uma estenose mitral ou tricúspide. A gente vai notar o sopro entre o tum e o tá, a gente vai ver o sopro, ou no final do tá, a gente vai ouvir o sopro. Para isso, ecocardiograma com o Doppler. A gente vai ver o funcionamento bonitinho delas. Aqui eu estou sem som, vocês que tem esse slide, vamos ver isso aqui. Olha que negócio. Sinal de Romana, na doença de Chagas, circulação colateral de cava superior. Esse cara que está com insuficiência cardíaca direita, filha da mãe. Porque olha o tamanho dessa jugular direita do cidadão. Olha as veias tributárias, as veias colaterais dessa circulação. Gigante, gigante. Então, ele tem Exato, aumentaram os dois lados, né? Desse coração dele. Não, o seguinte, porque a gente está falando de veia aqui, ele tem uma insuficiência cardíaca à direita muito importante, tá? Porque o lado que recebe veia é o lado direito do coração. Então você vê que, ó, a jugular dele direita, a veia jugular direita dele está muito dilatada porque ela é a cava superior. A jugular vai drenar aqui para a cava superior, que vai chegar no átrio direito. Então você vai notar mais uma ingurgitação na jugular direita. Provavelmente ele deve ter uma insuficiência completa, tanto o ventrículo esquerdo quanto o ventrículo direito. O coração desse senhor aqui deve ser completamente insuficiente, tá? Mas às custas principalmente do coração direito dele, que é o átrio e ventrículo direito, tá? Entendi. Aqui uma dor de angina ou de um infarto agudo do miocárdio. Sinal de Levine. Qual é o sinal de Levine? Mão no peito e essa cara de sofrimento. Prio. E a angulação do paciente para uma posição mais fetal. Cianose. Você vai ver extremidades azuladas. Baixa perfusão. Ou defeitos de cardiopatias mesmo. Coração que não consegue bombear o sangue. Olha lá, o marca-passo cardíaco subcutâneo. Sinal de Paberton. Gente, o paciente está todo bem perfundido, tudo bonitinho. Ele levanta os braços, fica só a cara perfundida. O resto do corpo
fica branquelão. Não tem força suficiente para perfundir. Nódulo de Osler, nunca vi. Lesões de Genoway são relacionadas à endocardite, nunca vi nenhum dos dois. Se botaram aqui, importante ver. Livredos reticulares, mais relacionado com as pessoas branquinhas, por insuficiência de perfusão. Fenômeno de Raynaud, o fenômeno de Raynaud, a gente vai ver uma insuficiência cardíaca, mas também relacionada à insuficiência arterial. Nos dois casos aqui da artéria ulnar, tanto da mão esquerda quanto da mão direita. Púrpura vascular, nunca vi também. Edema, olha lá, congestão pulmonar, insuficiência cardíaca, perda da permeabilidade celular, perda de líquido por terceiro espaço, para interstício, acomete mais os pacientes cardíacos insuficientes durante o período noturno, nos dois membros, tanto em membro inferior esquerdo quanto no inferior direito. Trombose venosa profunda, quando a gente tem a formação de trombos, geralmente aqui nessa região da região poplítea, essa região aqui traseira, região de trás do joelho. Sinal de Romans é a dorsoflexão do pé, também é um sinal de TVP, que ele vai esticar a trama vascular aqui da perna, vai doer pra caramba. Fiz isso hoje, fiz esse sinal hoje, lá na paciente, que a gente tava para tirar a bota dela. Quando o paciente está assim com muito edema, ou está internado há muito tempo, ou tem uma possibilidade de fazer uma trombose venosa, que é o sangue ficar parado muito tempo, porque ela está internada, ou quem faz grandes viagens, ou passa por cirurgias. A gente precisa botar as botinhas de compressão, que é a bota pneumática, que ela vai apertando e soltando, para fazer com que o sangue venoso saia das pernas e volte para o fígado e para o coração. Então eu fiz esse sinal de Romans hoje, e na hora que eu fiz o sinal, ela referiu uma dor intensa. Por quê? Porque ela tinha uma trombose venosa profunda e insuficiência venosa. E leio o Porto. Que mensagem mais bonitinha. É isso, Mai. Lindo, Isaac, essa mensagem. Adorei. Leio o Porto. Maravilhoso, né? E aí, tudo em paz? Aula legal, né? Longa, mas é gostosa, né? Foi ótimo, eu aprendi muita coisa, consegui entender a parte cardíaca todinha agora. Perfeito. Muito obrigada, Isaac. Diz a Denis isso, Denis, eu não aprendi contigo, mas aprendi com o Isaac. Vou nada, rapaz, vai ficar com raiva de mim. Não, mas manda um abraço pra ele assim que você o encontrar, tá? Pode deixar. Mai, tá ok, Isaac, obrigada, viu? Ótima noite, bom descanso, tá? Boa noite, tchau, tchau.